Fala, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Arthur e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre anelídeos, que é um filo muito interessante por diversos aspectos. Mas, se vocês forem lembrar das nossas últimas aulas, a gente vem dizendo que cada um dos filos vai inaugurando uma característica específica, que justifica que a gente agrupe um grande número de espécies dentro desse filo. No caso dos anelídeos, essa característica vai ser a inauguração da segmentação corporal, que a gente também vai chamar de metamerização. Ou seja, o corpo dos anelídeos é formado por segmentos, que a gente pode chamar também de metâmeros. E como o animal tem um corpo alongado, esses segmentos vão formar anéis. Esses anéis vão dar o nome do filo, anelídeos. Uma outra característica importante dos anelídeos é que eles possuem um tipo de estrutura, uma projeção corporal, que permite que esses animais se locomovam de um ponto até o outro. E, de acordo com o número ou a quantidade dessas estruturas, dessas projeções que a gente chama de cerdas, a gente vai classificar os anelídeos em três grandes grupos, três grandes classes. A dos aquetas, que são os animais que não possuem cerdas, e aí a gente tem o principal exemplo da sanguessuga. Os oligoquetas, que possuem poucas cerdas para se locomover, e o principal exemplo desse grupo vai ser a minhoca, que vai ser o nosso grande exemplo de anelídeo. E o grupo dos poliquetas, que são os que possuem muitas cerdas para se locomover. E o principal exemplo é a nereis, tá bom? Bom, a gente falou que esse animal então tem uma segmentação corporal, que é o que dá a característica para eles. Esse corpo alongado formado por anéis segmentado. A simetria, como a gente vinha tendo até agora, é bilateral. O tubo digestório é completo. E aí a gente tem uma característica muito interessante dos anelídeos. É que eles possuem um sistema circulatório agora. E um sistema circulatório fechado. A gente vai ver que nos animais mais simples, o sistema circulatório é aberto. E conforme a gente vai indo e vai progredindo na escala evolutiva, o sistema circulatório se torna fechado. Mas de uma forma muito interessante, os anelídeos têm um sistema circulatório fechado, dentro do qual corre um líquido que tem dissolvido nele hemoglobina, que a gente vai chamar de hemolinfa, não sangue, tá bom? Então é um sistema circulatório fechado, preenchido por hemolinfa que circula por esse animal. Esse sistema circulatório é composto basicamente por dois grandes vasos, um vaso dorsal e um vaso ventral. E entre esses vasos a gente tem vasos transversos segmentares, ou seja, em cada segmento, que tem uma certa capacidade contrátil. Então vão ser uma espécie de pequenos coraçõezinhos que vão bombeando o sangue através dos grandes vasos dorsal e ventral. Tá bom? O sangue não, a hemolinfa. A gente tende a chamar de sangue, mas é muito diferente do nosso sangue. O nosso sangue possui uma série de componentes, celulares, uma série de proteínas, além do plasma sanguíneo, tá bom? Então, basicamente, o que circula dentro desses vasos nos anelídeos é um líquido com hemoglobina dissolvida, tá bom? A excreção nos anelídeos ela é feita por estruturas chamadas de nefrídeos, que são uma espécie de um néfron, que vocês vão ver nas aulas de fisiologia. O néfron é a estrutura excretora do ser humano, que forma os nossos rins, tá? O nefrídeo vai ser uma espécie de néfron primitivo, mas é ele que vai produzir as excretas, que vai eliminar as excretas dos anelídeos, e isso acontece em cada um dos segmentos, tá bom? Agora tem uma coisa muito interessante para a gente falar sobre os anelídeos, e principalmente agora a gente vai falar um pouquinho sobre as minhocas, que são oligoquetas, tá? As minhocas, elas são hermafroditas, tá? E possuem no corpo uma região que a gente chama de clitelo, uma região lisa, ou seja, ela é envolvida por uma espécie de uma cápsula nessa região. E os órgãos reprodutores estão nas extremidades desse clitelo. Então o que vai acontecer? Quando a minhoca vai se reproduzir, ela toca uma virada para cada lado assim, ó. E vai acontecer uma fecundação cruzada, ou seja, uma minhoca fecunda outra, outra fecunda uma. E quando elas vão saindo,
o clitelo se desloca pelo corpo, é algo mais ou menos dessa forma, ele se desloca pelo corpo, abriga os ovos fecundados e é liberado na Terra. Então esse clitelo vai ter a função de proteger os órgãos reprodutores e os ovos do nosso anelídeo, tá certo? Outra informação importante é que dentro da classe dos aquetas, a gente vai ter as sanguessugas, né? A gente vai abrigar as sanguessugas, que são os hirudíneos. E esses animais, eles possuem uma importância fundamental clínica. Por quê? Porque quando o sanguessuga vai se alimentar do sangue de algum animal que eventualmente entrou ali na água, que vai ter o sangue sugado por esse anelídeo, é muito importante que esse sangue não coagule, porque coagulando ele vai causar sérios danos para o organismo da sanguessuga. Então o que essa sanguessuga faz? Quando ela cola a ventosa que ela tem na sua extremidade no corpo do animal, ela vai sugar o sangue, ela antes disso injeta um anticoagulante. Esse anticoagulante vai impedir que o sangue coagule conforme o animal for se alimentando. E extraindo esse anticoagulante do hirudíneo, a gente pode ter uma série de usos clínicos com o objetivo de impedir a coagulação em diversas doenças. E o uso mais simples disso, a gente pode ver que é na fabricação de compostos contra hematomas. Talvez você já tenha ouvido falar numa pomada muito famosa, o Hirudoid, que tanto tem esse nome por causa do hirudíneo, do qual é extraído o anticoagulante, que você passa na pele para desfazer algum tipo de hematoma que você tenha por causa de uma batida. Bateu o bracinho lá, ficou aquele roxinho, é um hematoma. Você passa essa pomada baseada na substância liberada pelo sanguessuga, que essa substância vai entrar, vai desmanchar aquela aglutinação sanguínea, aquela coagulação sanguínea e vai desfazer o seu hematoma. Tá bom? Então é importante a gente entender essa questão da reprodução, que é feita por fecundação cruzada e hermafrodita, né, nas minhocas, e o sistema circulatório fechado e a extração de anticoagulante a partir dos hirudíneos. Tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando bem, que a gente esteja resolvendo as possíveis dúvidas que vocês venham a ter nessas nossas aulas curtas, mas espero que a gente esteja conseguindo ser explicativo o suficiente. Entra lá no nosso site, no www.knapse.com.br, curta a nossa página no Facebook, se inscreve no nosso canal, dá joinha no vídeo, adiciona os favoritos, comenta, compartilha no Facebook, mostra para seus amigos. Vamos tentar espalhar isso que a gente está fazendo aqui para levar educação para o nosso Brasil. Um abraço e a gente se vê na próxima aula.